Olá, caro ouvinte, que bom estar com você mais uma vez. Aqui é o pastor Charles Cruz para mais um podcast e hoje falando sobre o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Neste capítulo inicia-se com uma manifestação de pecado e punição. Podemos notar que o propósito é a continuidade do poder do Espírito Santo na vida da igreja e destacamos então 6 partes principais deste capítulo, que é a falta de temor, milagres e prodígios, os apóstolos são presos novamente, a manifestação de Gamaliel a favor dos apóstolos, a honra dos apóstolos em serem açoitados por Cristo e, sexto, todos os dias reuniram-se no templo e em casa, estavam ali perseverantes, mantendo a perseverança em oração, não só no templo, mas também em casa. Então, nós iniciamos com a falta de temor de Ananias e Safira, quando aquelas pessoas estavam vendendo suas propriedades e depositando os pés dos apóstolos. Ananias e Safira, agora eles cometem um pecado da mentira, porque eles até poderiam vender a sua propriedade, ficar com a metade e doar só a metade. Mas o que estava em jogo aqui foi a falta de temor desse casal, quando esse casal mente para o homem de Deus. Primeiro aparece Ananias. E Pedro então exorta que o coração dele ficou enganado por Satanás, para que mentisse ao Espírito Santo, porque quando ele estava lá diante do apóstolo mentindo, ele estava mentindo diante do Espírito Santo. Então ele cai morto e logo depois vem a sua esposa Safira e ela também vem mentindo. E aí o apóstolo diz para ela que as pessoas já tinham levado o corpo do seu marido e que agora levaria também o dela. Nem sempre Deus permite a morte de alguém por falta de temor, mas neste caso aconteceu para mostrar para as pessoas que não deve ser irresponsável com o sagrado. Ananias e Safira estavam sendo irresponsáveis com o sagrado. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor, sendo o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Nós precisamos ter o temor de Deus em nossas vidas. Ananias e Safira não tiveram temor. Esse foi o grande ponto principal deste acontecimento, a falta de temor, e logo veio uma punição na vida desse casal. Logo depois, a partir do versículo 12, vai relatar que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e eles estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E acontecendo esse grande milagre, esses grandes prodígios e milagres e manifestações, começa a acontecer ali outra perseguição na vida desses homens de Deus e eles são presos novamente. Eles estavam, esses saduceus, eles estavam perseguindo agora os apóstolos, porque eles falavam da ressurreição, eles ficaram cheios de inveja, conforme diz no versículo 17, e lançaram os apóstolos à prisão, puseram em prisão pública. De noite veio um anjo do Senhor, abriu as portas da prisão e tirou esses apóstolos e disse para eles: olha, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E eles então foram para lá, começaram a anunciar, começaram a pregar. Quando foi o amanhecer do dia, os maiorais mandaram ir buscar os apóstolos, e quando foram buscá-los, chegaram e viram a prisão fechada, soldados lá guardando nada, porque eles não estavam mais dentro da prisão. E voltaram dizendo: olha, não estão lá, esses apóstolos não estão lá mais. E a prisão está fechada, os soldados estão lá tomando conta, mas não estão lá não. Onde eles estavam? Eles estavam anunciando, estavam pregando o evangelho lá de novo. E aí chega a notícia de que eles estavam lá, mandam buscá-los com muito temor, com medo até do povo linchá-los, e eles então começam a interrogar de novo,
e questionando, quando levanta um homem chamado Gamaliel, que era neto do grande rabino Hillel, que foi um ilustre mestre do jovem Saulo, né? Gamaliel foi mestre de Saulo, que depois se tornou Paulo. Era fariseu, muito culto, respeitado pelo povo. Esse grande mestre da lei jogou uma água na fervura e chamou o saduceu para refletir. Antes, os fariseus, eles eram opositores de Jesus. Agora, levanta o fariseu para salvar a pele dos apóstolos. Isso aconteceu porque Gamaliel se levantou e disse para aqueles homens israelitas para acautelai-vos a respeito do que havia de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém, e a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após a si, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. Judas era contra os novos impostos, dizia que deveriam dar impostos somente a Deus. E o argumento de Gamaliel, embora fosse um argumento contraditório, por que contraditório? Porque não necessariamente algo que está prosperando significa ser de Deus. Então existem religiões contrárias ao cristianismo que está crescendo. Então o argumento de Gamaliel era um argumento contraditório, mas Deus permitiu que através deste argumento de Gamaliel, Deus usasse para livrar os discípulos. E de fato os discípulos realmente foram livres naquele momento diante desse argumento, né? Então aí nós vamos notar que os discípulos foram libertos, foram açoitados antes, disseram para eles não falarem mais acerca do nome de Jesus e deixaram eles ir embora. Mas no finalzinho do capítulo 5, no versículo 42, vai dizer que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar, ou seja, eles não obedeceram o que aqueles homens mandaram eles fazerem, que era parar de falar de Jesus. Eles continuaram a ensinar a respeito de Jesus e anunciar a Jesus Cristo. Bom, eles estavam maravilhados, embora açoitados, mas felizes, porque se acharam dignos de serem perseguidos por amor de Jesus. Nós precisamos ter o temor de Deus. Muitas vezes o sonho de alguém morre por falta de temor a Deus. Às vezes a pessoa não vai morrer literalmente ali porque ela não temeu a Deus, porque ela desrespeitou a Deus, mentiu diante do Espírito Santo. Mas muitas vezes será frustrado o sonho de alguém por não ter o temor de Deus. Então muitas pessoas elas atuam como aqueles camaleões, servem a Deus para aparentar para as pessoas, mas Deus, que é conhecedor de todas as coisas, corrige a quem ama. Então é uma reflexão que deve ser feita. De repente alguma coisa não está indo muito bem na sua vida, você deve refletir, será que está faltando temor de Deus na sua vida? Assim como Deus usou os apóstolos, Ele quer nos usar também. Deus está me usando para falar para a sua vida, te lembrar a respeito desse capítulo que nós estamos lendo agora, de Atos dos Apóstolos. Nem todo mundo vai querer associar a você ou a igreja por receio aos que os outros irão dizer, mas nós não devemos deixar de fazer a obra de Deus. E Deus está falando ao seu coração neste momento que você deve continuar falando do amor de Deus, temendo a Ele. Os discípulos, eles foram presos. Em alguns momentos somos tolhidos pelo mundo de alguma coisa por amor de Deus, mas Deus sempre honra os seus filhos. Se você tem sido tolhido pelo amor de Deus, pela pregação do Evangelho, saiba que você deve continuar falando do amor de Deus. Assim como Deus libertou os apóstolos da prisão, é Deus que libera a bênção na sua vida, mesmo que os homens e o inimigo não queiram. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
em meio à fúria do inimigo e dos homens de Deus, levanta uma forma de defender a sua vida. Às vezes Deus vai usar um ímpio, como usou aquele Gamaliel, usou dando até um argumento contraditório, mas Deus permite para que dê o livramento. Como deu o livramento para os apóstolos naquele dia, Deus quer dar o livramento para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Nós devemos nos gloriar pelo nome do Senhor Jesus, mesmo que nos custe alguma coisa. O John Stott ele dizia o seguinte, que a perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Se você tem sido perseguido, eu quero dizer para você, essa perseguição é para te refinar, mas não vai te destruir. Assim como os discípulos naquele tempo, nós devemos orar para que Deus coloque este avivamento em nossas vidas, a ponto de desejarmos e reunirmos todos os dias em oração, em adoração, nas casas e no templo. Isso é o que precisa acontecer em nossas vidas, na vida da igreja, para que a igreja possa viver os milagres e o melhor de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus, e até mais.